reduzir custos, diminuir os resíduos acumulados na propriedade agrícola e ainda conseguir um substrato de excelente qualidade. Sim, isso é possível e com a ajuda de um pequeno habitante do solo, o gongolo. Pesquisadores da Embrapa Agrobiologia estudaram esse aliado do agricultor que ajuda na produção de humus de maneira simples e sem custos. É o chamado gongo composto. O nome é um pouco diferente, mas os resultados no campo já estão dando o que falar. Vamos ver na primeira reportagem. Gongolo, piolho de cobra, Maria Café ou embuá. O nome pode variar de acordo com a região do país, mas a capacidade que este invertebrado do solo tem de triturar resíduos e produzir substrato de ótima qualidade é única em qualquer lugar, o que faz deste bichinho um aliado do agricultor. Na natureza existem mais de 12 mil espécies de gongolos. Eles vivem em ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com material orgânico disponível para alimentação, como podas de árvores, folhas e galhos. Ao contrário das minhocas, que são bem famosas pela capacidade de produção de humus, os gongolos são pouco conhecidos. A pesquisa inédita no Brasil começou em 2009 na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro. A pesquisadora Maria Elizabeth Correia queria entender o papel da fauna do solo na avaliação de áreas reflorestadas e então começou a estudar o gongolo. Mas a curiosidade científica fez com que ela direcionasse os estudos para outro caminho. Inicialmente, o objetivo da pesquisa era entender como os gongolos contribuíam para a decomposição e ciclagem de nutrientes em ambientes florestais, principalmente em plantios para recuperação de áreas degradadas. Com o passar das observações, a gente entendeu que ele poderia ser um elemento de fragmentação de resíduos vegetais na propriedade, então seria um elemento importante para a gongocompostagem. A partir daí, a bióloga começou a estudar as espécies, sua ocorrência ao longo do ano e quantidades. Fez experimentos de alimentação para ver o quanto eles consumiam, analisou nutrientes nas folhas onde eles se encontravam e observou até as fezes do animal. O estudo foi feito no campo e no laboratório. Para chegar ao composto ideal, a pesquisadora e sua equipe estudaram o ciclo de vida do gongolo e os tipos de resíduos ideais para a produção do humus. O gongo composto, ele é o processamento de vários resíduos vegetais pelo gongolo. Para a gente saber exatamente que resíduos são esses, então qual é o melhor resíduo ou qual é a melhor mistura, a gente tem que primeiro testar isso em laboratório. Então a etapa do laboratório foi testar que resíduos são esses isoladamente. Então, ele aceita se alimentar de papelão, ele aceita se alimentar de uma folha, de uma leguminosa, de grama, em que proporção? A preferência alimentar? Então, antes de ir ao campo, a gente testou todos esses fatores em laboratório. Outra etapa muito importante é entender o ciclo de vida desses organismos. Então, qual é a forma de reprodução, quantos ovos a fêmea coloca por período, quanto tempo leva para o desenvolvimento desde o ovo até o juvenil e o adulto. Todas essas etapas fazem parte do estudo em laboratório. Porque a gente precisa no laboratório, né, é somente no laboratório que a gente tem uma avaliação mais controlada dos fatores ambientais. Então, é o local ideal para fazer uma avaliação mais detalhada. Com base nesses estudos, os pesquisadores já sabem, por exemplo, que resíduos devem utilizar para a gongocompostagem, qual a proporção entre a quantidade de materiais e o número de gongolos e o tempo necessário para que o gongocomposto esteja pronto. Hoje também a gente consegue já ter uma avaliação de parte do ciclo de vida do organismo. Então a gente já sabe, né, que a cada postura, que é, na verdade, um envolvimento do ovo pelo material das fezes, então esse gongo composto ele serve também para envolver o ovo, né? Então, a cada postura dessas, a gente tem um ovo. Então, ele faz várias posturas, cada ovo protegido.
A gente sabe também que leva o tempo de 1 mês para a eclosão desse ovo, então é um tempo bastante longo, né? E que até uma fase em que ele consegue se alimentar desses resíduos é cerca de 3 a 4 meses. A gente ainda não chegou ao final do ciclo de vida do organismo, mas já temos muitas informações, todas desenvolvidas dentro do laboratório. Os estudos permitiram que os pesquisadores chegassem a um procedimento mínimo para a elaboração do gongo composto. Bom, agora que já sabemos que o gongolo pode ser um ótimo aliado na produção de um substrato de boa qualidade, vamos ver como construir uma composteira para que os gongolos possam trabalhar e produzir o humus. Vamos saber também que tipos de resíduos podemos utilizar nesse processo. Acompanhe na segunda reportagem. A técnica para a produção de humus pode ser feita com qualquer espécie de gongolo, porque a maioria tem a capacidade de triturar resíduos brutos, e algumas são mais eficientes, outras consomem mais e são mais abundantes na natureza. Uma grande diferença do processo de vermicompostagem, que é a compostagem promovida pelas minhocas, da compostagem promovida pelo gongolo, a gongocompostagem, é o tipo de material utilizado. As minhocas, elas conseguem processar muito eficientemente os resíduos animais, como os diversos tipos de esterco. O gongolo ele é muito eficiente triturando resíduos de origem vegetal, que são muito comuns na propriedade. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui, por exemplo, é palha da folha de bananeira, que ela é bastante fibrosa. É importante sempre ter um material rico em nitrogênio. Para isso a gente utiliza folhas de leguminosas arbóreas. Nesse caso aqui é a pata de vaca. Um material que é bastante encontrado até em áreas urbanas é o papelão, que ele é basicamente celulose e o gongolo é capaz de processar esse material. Ali a gente tem materiais muito fibrosos, como casca de vagem de leguminosas arbóreas, e outros materiais muito frequentes, como aparas de grama e capim colonial. Todos esses materiais misturados são passíveis de gongocompostagem, de processamento pelo gongolo. Tendo os resíduos, é preciso caçar o gongolo. A tarefa não exige uma habilidade específica. Basta ter um local com acúmulo de matéria orgânica e eles aparecem. Agora é só montar a composteira. O agrônomo Luiz Fernando de Souza estudou os gongolos e as melhores maneiras de produzir o gongo composto durante 4 anos. Aqui no gongolário, nós temos aqui esse anel de concreto, que ele tem capacidade nominal para 500 litros, mas você pode utilizar a capacidade máxima ou utilizar a quantidade de resíduo que você tem disponível no momento. E o que tem que ter cuidado na hora de fazer o processo de gongocompostagem? Esse anel aqui, ele tem essa chapa de aço galvanizado, que ela vai evitar a saída dos gongolos, porque o anel ele é rugoso e os gongolos podem escalar e sair da pilha de composto. Se o produtor não tiver condições de colocar essa chapa de aço, ele pode estar fazendo uma cobertura com uma espécie de sombrite e amarrando as laterais, que vai dar certo também. Outra coisa que tem que tomar cuidado é para evitar o excesso de umidade, para que os gongolos não morram. E no nosso sistema aqui nós temos um fundo de pedra, né, britada, porque quando for fazer a manutenção da umidade, essa manutenção da umidade se dá semanalmente ou quando necessário, o excesso de água ele é drenado, né, para a parte de baixo. E assim, depois de ter essa camada de pedra, você pode colocar um sombrite ou até mesmo um saco de ráfia para evitar a saída dos gongolos ou a entrada de algum organismo dentro do processo. E você pode estar fazendo adaptações quanto à gongocompostagem. Se você não tiver
um anel de concreto, você pode estar usando recipientes alternativos, desde que seja tomada atenção para que, se ele for de fundo liso, você faça os furos para que essa água possa ser drenada. Depois de separar os resíduos e construir a composteira, chegou a hora de montar os materiais e colocar os gongolos para trabalhar. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes importantes nesse processo. Vamos acompanhar na terceira reportagem. O processo de produção do gongo composto começa com a distribuição dos resíduos no anel de concreto. Quanto mais diversos forem estes materiais, melhor será o resultado. Mas a proporção deve ser de 40% de materiais ricos em nitrogênio, como por exemplo, folhas de leguminosas, 50% de outros resíduos vegetais, como gramíneas e folhas de bananeira, e 10% de materiais mais lenhosos ou celulósicos, como poda de árvores e papelão. Feita a mistura dos resíduos na composteira, é preciso umedecer para favorecer a atividade dos gongolos, que agora já podem ser adicionados. Para 500 litros de resíduos, é preciso 2 litros de gongolos, o que equivale a 3.600 gongolos. Essa medida aqui, ela contém meio litro. E meio litro de gongolo equivale a aproximadamente 900 indivíduos adultos. Cada indivíduo desse, ele tem um peso de 0,6 gramas e um comprimento de 5 centímetros em média. E essa espécie que nós utilizamos aqui é o Trigonilus corallinus. É uma espécie exótica, né, do Sudeste Asiático, mas ela está distribuída em todo o território nacional. E na Embrapa Agrobiologia, aqui em Seropédica, ele se encontra em abundância, mas o produtor pode estar utilizando o gongolo que tem a maior ocorrência em sua propriedade. Não precisa necessariamente ser essa espécie. E vamos adicionar então os gongolos para efetivamente começar o processo de gongo compostagem. Eles ficam fechadinhos assim, mas daqui a pouco eles já vão começar a desenrolar para começar o processo de fragmentação do material, que é o ato da alimentação deles. Nesse caso aqui, eu não vou precisar cobrir, porque essa chapa de aço ela vai evitar a fuga do gongolo, porque é liso e ele não vai conseguir subir. Ele pode até subir numa metade, mas ele vai escorregar. Se não tiver essa chapa de aço, o ideal é que você cubra com sombrite ou outro material para evitar a sua fuga. E a manutenção, ela se dá semanalmente, só na questão de você controlar a umidade, que tem que estar em torno de 50% a 60%. Se você chegar aqui na pilha e ver que está úmido, não há necessidade de molhar. É importante também que esteja num local coberto, porque se você estiver no ambiente, o que pode estar acontecendo? O excesso de chuva vai começar a lavar o composto que está sendo preparado por eles e vai haver a perda de nutrientes. Então, um ambiente coberto não só vai proteger da lixiviação dos nutrientes, né, a perda desses nutrientes, mas também vai dar um conforto térmico melhor para os animais trabalharem. Os gongolos são capazes de reduzir o volume dos resíduos em 70%. Portanto, se o produtor colocar 10 litros de resíduos, ao final do processo ele terá 3 litros de composto. Após o período de gongocompostagem, é preciso retirar o gongocomposto. Depois do processamento, tem-se o composto e um material mais grosseiro que os gongolos não atacam. Esse material precisa ser peneirado para que se possa utilizar o gongo composto. É preciso peneirar para poder utilizar o gongo composto. Mas antes disso, é necessário evitar molhar a pilha por 2 a 3 dias. Após peneirar, os resíduos que sobram devem retornar para a composteira, assim como os filhotes de gongolos. O que foi peneirado é o gongo composto. Esse material está pronto para ser utilizado para a produção de mudas ou como adubo orgânico.
Como vimos no primeiro bloco, os gongolos fizeram seu trabalho e já temos o composto pronto. Agora é hora de saber como utilizar esse gongo composto. Fique de olho na quarta reportagem. A partir de 3 meses, o gongo composto já está em condições de uso na lavoura. Porém, dependendo da finalidade do uso, pode-se deixar o material mais ou menos tempo compostando. Quanto mais for triturado pelos gongolos, melhor será a sua qualidade. Além de ter custo zero para o produtor, as pesquisas mostram que o gongo composto tem uma qualidade até superior a alguns substratos comerciais. Os estudos revelam que o gongo composto é muito eficiente na produção de mudas de hortaliças, porque supre a necessidade de nutrientes da planta, dispensa a necessidade de misturas e, por ter uma menor densidade, faz com que se tenha uma bandeja mais leve na hora do plantio. O gongo composto ele é capaz de fornecer quantidades satisfatórias em níveis médios ou até altos de nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, que são requeridos, né, em quantidades diferentes, dependendo da espécie de hortaliça ou de fruteira. E outra questão também que é muito importante, ainda mais no setor de horticultura, é a questão da condutividade elétrica. Os substratos eles não podem ter uma condutividade elétrica muito elevada, porque isso pode acarretar no desenvolvimento inicial ou até mesmo em outras partes do desenvolvimento da planta, porque a condutividade pode diminuir até a produtividade ou interferir na germinação. E o gongo composto tem uma condutividade elétrica em torno de 0,7 a 1 decisimens. O limite para substratos é em torno de 2 decisimens. Então ele se mostra eficiente nessa qualidade química também, o que confere essa qualidade aí do substrato e esse sucesso. Na lavoura, o bom resultado do uso do gongo composto é evidente: plantas vigorosas e sadias. O efeito do gongo composto na produção de muda reflete também numa boa produtividade no campo. Então, uma muda bem nutrida, bem desenvolvida, com um torrão bem estruturado, faz com que na hora do transplantio haja uma menor necessidade de replantio, então a taxa de pegamento é mais elevada, a sanidade da planta ela é bem favorável, a qualidade nutricional dessa planta também é elevada e isso reflete então numa boa produtividade final das hortaliças.